Então, oficialmente estamos gravando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do curso gratuito de Gestão de Riscos ESG com o professor Roberto Rocha. Este curso gratuito que está ajudando a você a dar os primeiros passos para dominar a gestão de riscos ESG. E como a gente viu ontem, a primeira aula, ESG é uma metodologia de análise de risco, né? Então, se tu quer trabalhar com ESG, tu tem que entender de gestão de riscos e é um pouquinho disso que a gente está trazendo para vocês gratuitamente ao longo dessas nossas 3 aulas de evento. Começamos ontem, quem não acompanhou a aula de ontem está disponível no YouTube, vai ficar disponível até o final da semana que vem, pode acompanhar ao longo da semana, então, a aula de ontem. Hoje é a nossa segunda aula. E para finalizar com chave de ouro, na segunda-feira nós vamos ter uma aula prática, vai aprofundar um pouquinho mais sobre matriz de materialidade, com a engenheira Luana Camila, que vai estar com a gente dando esse conteúdo prático. Ela que trabalha na prática, elaborando, construindo matriz de materialidade em grandes empresas, e ela vai trazer esse conteúdo prático para vocês. Então, esse nosso curso gratuito é mais prático do que nunca, né? A gente está trazendo conteúdo prático, que é a característica aqui dos cursos da nossa plataforma gestor de QSMS RS. Para um bom andamento aqui da nossa aula no Zoom, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai deixar todo mundo mutado inicialmente e depois a apresentação, depois que a gente mostrar o software, a gente vai abrir para perguntas, vamos ficar aqui mais um bom tempo aqui fazendo essa conversa com você, essa resenha que o professor gosta bastante, né? Então, depois da apresentação, depois do software, a gente vai abrir os áudios de todo mundo e vocês vão poder levantar a mãozinha e a gente vai liberando então o áudio de quem levantou a mãozinha no final. Então, lembrando que essa nossa aula está sendo gravada, amanhã ela vai estar disponível no YouTube para vocês verem e reverem se perderem alguma coisa. Lembrando que certificado de participação, muita gente perguntou de certificado ontem. Certificado de participação é na aula de segunda-feira que eu mostro o passo a passo para você emitir o certificado na nossa plataforma de ensino, ok? Lembrando que a gente tem, além de todo o conteúdo que o professor vai passar para a gente ao longo desses 3 dias de evento, a gente vai ter mais sorteio, gente. Amanhã a gente vai fazer um post nas nossas redes sociais, vamos fazer um concurso nas nossas redes sociais com pedindo para vocês os comentários, os principais insights dessas 2 aulas que vocês vão ter. E o melhor comentário vai ganhar 90 dias de acesso, 3 meses de acesso ao nosso software gestor ESG. Então, vai ter um concurso de melhor comentário e também a gente está preparando um teste de conhecimento. Na sexta-feira, a gente vai postar nos grupos de WhatsApp do evento um teste de conhecimento sobre gestão de riscos ESG. Quem respondeu o teste, acertar 70% ou mais e tiver ao vivo com a gente na aula de segunda-feira, vai estar concorrendo ao kit gestor de QSMS, que a gente chama, né? O kit, o que é? Uma camiseta do gestor de QSMS, pode ser essa azul ou a preta, você pode escolher qualquer uma das duas, e também um caderno e caneta do gestor de QSMS RS. Então, segunda-feira vai ter a revelação do concurso e vai ter um sorteio ao vivo também na nossa aula de segunda-feira. Ok, gente? Mais uns recadinhos é sobre a plataforma Zoom. A gente ama essa plataforma, a gente vem ministrando cursos desde 2020 aqui pelo Zoom, é uma plataforma perfeita. A gente só pede para vocês cuidarem do vídeo, né? Porque muitas vezes leva para o banheiro, leva para algum lugar e deixa o vídeo aberto e mostra o que não precisa ser mostrado, né? A gente Aí já eu aconteceu vou outros contar, acidentes. eu vou contar essa história, porque não pode deixar de contar. Uma vez nós estávamos dando aula, o meu aluno muito dedicado levou o laptop para o banheiro e ficou tomando banho. E acabamos assistindo uma bunda cabeluda tomando banho por alguns minutos. Foi uma coisa assim, eu fiquei traumatizado, até pensei em fazer terapia, porque a pessoa assistia na minha aula, mas graças a Deus a cortina no banheiro só mostrava a bunda cabeluda dele. Então tomem cuidado com esse pequeno detalhe aí. Eu fiquei traumatizado, mas eu sempre gosto de mencionar esse detalhe, porque o Éder também quase desmaiou. É só cuidar então o vídeo, o áudio a gente vai liberar depois então da apresentação e a gente vai pedir para você só cuidar depois para abrir o áudio só quando for fazer a sua pergunta para não vir ruído do ambiente. Tá? E fora isso, essas são as nossas regras. A gente resolveu fazer no Zoom, essa é a nossa segunda aula, para ser participativa.
para a gente ver Claro. vocês, para interagir com vocês. Então, aproveitem esse tempo aqui, que é um pouquinho, um gostinho do que são as nossas aulas ao vivo aqui no, na nossa escola de gestão SG que nós temos. Hoje, talvez somos os maiores formadores de profissionais para trabalhar com SG na prática. Então, um pouquinho do que vocês vão ver hoje aqui é a levada que a gente tem ao longo das nossas aulas do curso completo. Então, professor, eu dei os meus recadinhos, agora é contigo. Tem uma galera aqui, tenho quase 300 pessoas ansiosas pelo conteúdo Vou sobre as colocar na, ferramentas da gestão de riscos ESG. vou colocar na tela. Gente, quem me conhece, eu estou vendo aqui, o Mário está aqui presente. Eu odeio que me chamem de professor. O Éder faz de propósito, para me irritar, tá? Eu não me considero professor porque eu não estudei para ser professor, é acadêmico, tá bom? Então, quando falarem comigo, quando o microfone ficar aberto, xingamentos, ofensas, essas coisas todas, é com o Éder, tá ok? Eu só gosto de elogio, que eu sou meio traumatizado com essas coisas, mas podem me chamar, podem não, devem me chamar de Roberto, porque aqui eu estou falando com colegas. Mesmo com o outro ali com a camisa verde para me provocar, que deve ser do Palmeiras, eu vou responder para ele. Tá certo? É, tá rindo, fez de propósito, mas tudo bem. Ela não vai tirar minha atenção, não. Então, gente, eu vou dividir a tela. Já sabe. Na hora que abrir o microfone, já sabe. Pode. É Roberto, por favor, tá? O Éder me chama de professor só para realmente me chatear. Eu vou precisar da ajuda de vocês para saber se a tela tá cheia. Vamos, tela. Bora, ajuda. A tela tá cheia, Éder. Tela É, cheia, sabe que professor. eu não vejo ninguém, tem que me ajudar nesse sentido aí, tá? Só vejo a minha telinha aqui. Então, gente, ontem espero eu que tenha dado uma ideia de que ISG, e por favor, quem vier falar que ISG é outra coisa, vocês, com toda educação e tudo mais, não põe meu nome no meio, porque na minha vida profissional eu devo ter uns 2 ou 3 ônibus cheios já de inimigos e eu não queria arrumar o quarto, tá? Não põe meu nome no meio, mas digo, cara, não é bem isso ISG, né? E para comprovar o que eu tô falando e a evolução do ISG no Brasil, olha, gente, olha esta vaga que está no LinkedIn há meses. Há meses está esta vaga no LinkedIn com a seguinte descrição: é para uma área de risco socioambiental e climático, que é o que nós estamos falando, baseado nas portarias do Banco Central. Nada de novo no front, certo? O que que essa vaga pede? Analisar, medir, monitorar os riscos socioambientais. Olha que vaga linda. Pega ali. Dá até vontade de me candidatar, porque realmente eu me identifico com ela. E o que eu falei ontem e vou falar hoje é exatamente isso. Ela pede, se tiver experiência prévia em análise social, ambiental, climático, legal. Porque hoje uma vaga que pede experiência em SG só pode ser o quê? Palmeirense, vascaíno, corintiano, né? Só pode ser. Experiência em SG, pelo amor de Deus. Já basta os experts de SG no LinkedIn, que temos aí uma meia dúzia de 50. Mas ela pede experiência prévia. A pessoa que redigiu isso deve ser flamenguista, com certeza. Principais responsabilidades. Análise de risco socioambiental. Olha que bonito. Olha a verdade, verdadeiro ISG brotando. Implementação das regulações, as métricas que eu falei com vocês ontem. Métricas de ISG é uma coisa, métricas de sustentabilidade são outras, tá? Metodologia, apoiar na metodologia, não fala exatamente do Bowtie, tá ok? Mas como eu falei para vocês, escolha a metodologia que vocês quiserem. Eu prefiro Bowtie. E eu vou me defender hoje aqui, tá certo? Regulatórios, relato integrado. Quem não sabe o que é relato integrado? Existe o relatório de sustentabilidade, que hoje em dia é baseado na ONG do GRI, do SASB, que é uma associação de contadores na Europa, que é o que dá mais credibilidade, né? E o do IRCC, que é o Instituto de Relações e Sustentabilidade, sei lá, blá, blá, blá. E o relato integrado é um relatório de sustentabilidade específico para fundos de investimento. Aliás, esta vaga aqui é para um fundo de investimento, ou para um banco, se eu não me engano.
tá bom? Tá? Auxiliar na resposta dos questionários, que são aqueles filtros que temos. Temos o EcoVadis hoje em dia, temos o Aicos, temos o SMETA. Quem quiser entrar no CDP, SP é Bolsa de Valores, né? Tá certo? Indicadores de risco, ou seja, toda a aula que eu falei ontem com vocês. Quem já fez o curso de gestão estratégica de ESG sabe que são algumas siglas aqui. Então, por que que eu fiz questão de mostrar essa vaga que já está uns 4 meses no LinkedIn e eu acho que ainda não foi preenchida? Porque exatamente é o que é ISG e é o significado da palavra na sua essência. Vai estar aqui para vocês verem depois. Eu já falei para vocês que eu não leio slides, tá? Tá gravado, vocês vão ver com calma. Mas vocês vão ver que é exatamente o que eu falei para vocês ontem. Então, para começar, fiz questão de mostrar isso para vocês aí, para vocês terem ideia de que eu, pelo menos, acho que eu não estou falando besteira em relação ao ISG. Não fumei maconha estragada, coisa que eu fiz muito na minha faculdade. Né? Pobre é uma merda, né? Ter compra maconha estragada, fazer o quê? Né? Então, gente, bancos hoje, bolsa de valores, seguradoras e fundos de investimentos querem o ISG. Por quê? Porque eles não querem correr o risco de investimentos, de empréstimos e até de executar o sinistro com gente que não tem a menor noção do que é risco ambiental, social e da falta de governança. E a função do gestor do ISG é exatamente essa mão aqui no meio. Se prevenir com políticas, procedimentos e, quando a vaca for para o brejo, planos de mitigação, de gestão de crise e etc. Isso é que é gestão de riscos. Muitos dos nossos colegas têm a interpretação equívoca do que é gestão de riscos. Eles acham que gestão de riscos é só identificar o risco. Gestão de riscos começa na identificação de riscos, avaliação, análise, etc., e termina em planos de gestão de crise, de continuidade de negócio e de contingências. Só que quando se fala do ISG, são os riscos que vão ser materiais. Por isso é tão importante elaborar uma matriz de materialidade bem séria e utilizando as melhores maneiras de perguntar e saber escutar, interpretar e construir a própria matriz. E por que tudo isso, gente? Tranquilo, vamos nós aqui. O Éder tá pulando na minha tela a admissão de gente, tá? Fica esperto aí que tá me atrapalhando um pouquinho, tá bom? Gente, Banco Central Brasileiro, Conselho Humanitário Nacional, Associação Brasileira de Investimentos, Febraban, que mais? SUSEP, todos eles estão falando de ESG em suas portarias. Repararam um detalhezinho? Tem governo aqui no meio, tem ONG aqui no meio, tem artista famoso, com exceção de mim, falando de ESG? Não. Quem é que está falando de ESG? Mercado financeiro, seguradoras. E todos, em todas as suas portarias, sem exceção, tem a palavra risco socioambiental. Se vocês estão numa empresa hoje, fica a pergunta para a noite. Você conhece todos os riscos socioambientais material ao seu negócio, da empresa que vocês trabalham? Vocês conhecem? Porque é a pergunta básica para quem quer trabalhar com ESG. E olha só quem está pedindo. Não tem lei, não tem ordem superior, não tem órgão ambiental. Órgão ambiental nem sabe o que é isso, mas estão preocupados, essas instituições, com o risco socioambiental. Vocês estão entendendo porque eu falo, e batemos na tecla ontem, eu e Éder, que não interessa a formação inicial de vocês? Não interessa. Pode ajudar para um determinado risco que seja da área de vocês. A turma de segurança do trabalho tira de letra os riscos de segurança do trabalho, desde que sejam materiais ao negócio, porque nós estamos falando de ESG. Nós não estamos falando de segurança do trabalho, especificamente. Então, essa chamada de atenção para vocês é para vocês começarem a focar a partir de agora, os que não forem fazer o curso comigo, mas a partir de agora,
que quando se fala de ESG, nós estamos falando de riscos materiais. O que são os riscos materiais? São aqueles que podem paralisar o negócio, manchar a reputação, afetar o caixa de uma tal maneira que a empresa tão cedo não se recupere. Perfeito? E por que é tão desejado e tão importante isso em todas essas portarias que eu mostrei para vocês e circulares? Menor exposição e retorno do risco, retorno do investimento. Óbvio, né? Mas eu tenho medo óbvio, porque o óbvio é tão ululante que ele pode causar um grande acidente. Então, gente, isso é um resumo prático de uma vaga e por que que surgiu isso que nós falamos ontem, tá? Um exemplo clássico é esse. Bancos franceses estão sendo processados, como todos os bancos que financiam e emprestam dinheiro para a Vale estão sendo processados, para a Petrobras e outras, porque eles não aceitam mais bancos que financiam empresas que não fazem sua gestão de risco socioambiental. Vocês agora entenderam porque vocês recebem, a empresa de vocês recebem questionários de banco fazendo perguntas que até então ninguém entendia. O seu diretor financeiro, o seu financeiro, não deve nem saber onde fica a porta da segurança do trabalho, do meio ambiente, do social. Mas ele, para conseguir crédito, ele precisa saber e aprender. Então, essas marcas aqui foram processadas, uma delas, bancos, por financiarem, simplesmente quando financiar, não é só emprestar dinheiro, terem como clientes empresas que, por um equívoco ou outro, cometeram impactos negativos na gestão de impacto socioambiental. Por isso que o NPS, Net Promoter Score, é um dos índices que desafia vocês a acharem relatórios de sustentabilidade. Poucas empresas têm coragem de botar o NPS delas no relatório de sustentabilidade. O que é o NPS, Net Promoter Score? É saber o que o seu stakeholder acha do seu trabalho. É um índice mundial. E é uma das métricas, anotem isso, por favor. É uma das métricas de ESG mais importantes quando a gente analisa uma empresa. O Net Promoter Score ou o RIP-RESC. São dois índices, são duas métricas que desafiam vocês. Vocês podem pegar 20 relatórios de sustentabilidade. Talvez uns dois ou três tenham coragem de publicar o seu score, a sua graduação nisso. E, gente, vamos ao que interessa? Foram contratados. Pegaram aquela vaga lá? Pegaram a vaga lá? Está contratado? Ou vai ser consultor comigo na minha consultoria? Tá certo? Vamos embora. Vamos construir a matriz de materialidade? Porque aqui começa. Tá certo? Depois, quais são os riscos materiais? Vamos ver quais são os mais críticos. Vamos analisar. Eu vou utilizar o Bowtie para ver os piores cenários. Em cima desses cenários, eu vou escrever o plano de gestão de crise e continuidade de negócio e de emergência amarrado a cada cenário. Eu vou mostrar para vocês o gráfico aqui, os slides, e o Eder depois vai mostrar o software para vocês. Então, essa é a sequência de quem quer trabalhar com ESG. Caiu na jogada, caiu lá no meio, tá no meio de campo, tá com a bola lá, a bola tá contigo. Então, como é que vamos fazer? Como é que vamos começar? Se a empresa não sabe quais são os seus temas materiais, que possivelmente podem ser riscos que veio inviabilizar o investimento, é daí que você começa a construir a sua matriz e toda a sua gestão de riscos. Então, gente, planejamento é tudo. E baseado na ISO 31000, que quem fizer o curso comigo vai aprender a fazer a ISO 31000, tá certo? Vai entender o quê? Que tem uma sequência lógica a ser seguida. Então, gente, matriz de materialidade. Tchan, 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 tchan. Ferramenta que ajuda as empresas a identificar temas socioambientais relevantes para o seu negócio.
Você que está dentro de uma empresa agora, quais são os temas materiais da sua empresa? Como é que você vê isso? Entre 5, 7 passos, não vou falar de todos, e identificar os temas com o contexto do negócio. Ou seja, você tem uma fábrica de cimento no sertão da Paraíba. A vida marinha é um tema material para uma fábrica de cimento no sertão da Paraíba, gente? É importante? É um tema material para a fábrica de cimento? A vida marinha do Polo Norte? Não, né? Então, dentro de cada contexto, aonde está o investimento, o ativo, a operação, você busca temas que devem ser questionados aos seus stakeholders externos e internos para construir a persona empresa. Quem decide que é importante para a sua empresa não é você, são seus stakeholders, as partes interessadas, ou melhor, como dizia uma aluna nossa aqui, Amanda, as pessoas interessadas no seu negócio. Você pergunta aos stakeholders externos e internos, tá certo? E com isso você vê qual que tem maior impacto na continuidade do seu negócio. É a base da matriz de materialidade. Não adianta fazer perguntas que não estão dentro de um contexto daquela operação naquele lugar. Isso é muito importante que eu estou falando, gente. Porque eu estou vendo consultorias vender planilhas de nível de maturidade, materialidade, como se fosse uma receita de bolo igual para todo mundo. Não é. O esqueleto, sim. Mas você implantar corretamente, não. E banco hoje não aceita relatório de sustentabilidade que não tem uma matriz de materialidade. Seguradora, circular 666 da SUSEP, está lá. Não aceita uma matriz de materialidade mal feita e que tem com mais de 2 anos de idade e com razão, tá certo? Isso é a base de uma matriz de materialidade, aonde você cruza a mesma pergunta que eu faço. Éder, para o meu negócio, é importante eu me preocupar com uma política de assédio moral e sexual? Ele é o stakeholder externo de um banco ou um grande cliente. Eu vou perguntar para o meu stakeholder interno a mesma pergunta. Se essas duas perguntas forem afirmativas, tá? Eu uso 80% de coincidência de perguntas, passa a ser o quê? Um tema material prioritário. E aparece no quadro de. Ontem alguém falou de matriz de SWOT, né? É mais ou menos o formato, tá ok? É assim que se constrói uma matriz de materialidade. E nós vamos para uma pequena prática aqui, antes do Éder mostrar o software, né? Vamos lá. Perguntas, segmento operacional que seja qual for. Na minha planilha, que vocês vão ter acesso, eu utilizo a resposta muito importante, pouco importante ou insignificante. Por que isso? Porque é fácil de você interpretar, tá certo? Então, você pergunta, tá? Para o stakeholder externo e interno, uma pergunta, como eu falei, Éder, é importante eu controlar a minha água para a minha plantação de soja? O Éder vai dizer se é muito importante ou não é muito importante ou insignificante. Eu vou perguntar para o pessoal que trabalha lá dentro também, as pessoas que têm influência dentro da empresa, vou cruzar a informação, vou ver o impacto que ele causa e na construção do eixo de stakeholders externos e internos, puxa, alguém aqui andou mexendo aqui nesse troço aqui. Deixa eu apagar, tá rabiscado aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Ok. Fecha isso. Eu pergunto e cruzo as informações. E o que que nós vamos ver?
Espera que não está ajudando o meu slide. No cruzamento das informações, o que caírem à direita do seu gráfico, a planilha faz isso automaticamente, o software vai fazer isso automaticamente. Passa a ser risco material. Estamos entendidos? Basicamente, claro, um curso de horas não vai ser aqui agora que vai sair todo mundo PhD em matéria de materialidade, óbvio, né? Mas essa é a ideia. A mesma pergunta que vai para o externo, vai para o interno. Vocês veem que eles é que vão construir a persona da empresa. E cruzando, no meu caso, eu utilizo uma coincidência de mais de 80% para cima e vai cair no quadrante à direita. E o tema passa a ser material, como eu expliquei aqui nesse slide anterior. É onde você vai atuar como gestor de SG, observando quais são os riscos materiais que afetam o negócio. Estamos juntos na primeira página? Se não tiverem, tirem dúvidas comigo depois, por favor, tá? Elencamos quais são os riscos materiais. Agora vamos ver quais são os impactos deles, tá certo? Na reputação da empresa, se esse for o risco for crítico, na questão de riscos climáticos, meio ambiente, finanças e pessoal. Se o risco material é água para agricultura, eu sou dono de uma cooperativa, trabalho na cooperativa, eu vejo, se falta água, onde é que vai afetar? Na parte ambiental, social, stakeholders, financeira, até onde eu sei, a parte mais dolorida do corpo é o bolso. Aqui vos fala um ex-marido de 3 viúvas aí, que me enche o saco de vez em quando, você está entendendo? E na parte interna, no pessoal. Uma vez elencados os riscos mais críticos, partimos para o quê? Para o nosso amigo Boltai, que aonde, dentro do contexto daquele local, daquela empresa, tá certo? Vemos quais são as possíveis causas, vemos quais são as consequências, estudamos quais são as barreiras de controle de mitigação e visualizamos o quê? Quais são os piores cenários. E em cima desses cenários, escrevemos os planos de gestão de crise, continuidade de negócio e de emergência específico para cada cenário. Vocês estão entendendo por que que eu gosto do Bowtie? Porque o Bowtie é bem didático, gente. Faltou água, perfeito? Na minha fazenda de soja, caramba, a água não está chovendo, risco climático. A coisa está feia. E aí? Possíveis causas. Rio baixou, seca por causa de esse ano é El Niño, seja lá o que for. Quais foram as barreiras que a gente fez para não acontecer isso? Poços artesianos, comprar água na esquina, comprar garrafa de água mineral. Mas aconteceu. O que que a gente faz para amenizar? Quais são os controles? Quais são as consequências desses eventos? E quais são os piores cenários que podem inviabilizar a operação? Esse é o Boltai apresentando assim, sem intimidade. Ah, estamos na festa e encontramos o Boltai. Por isso que eu prefiro esta metodologia, porque, gente, porque ele é facilmente visualizado. Se o microfone tivesse aberto aqui, eu poderia, sem medo de ser feliz, perguntar a vocês que entenderam o que que são essas barreiras de prevenção e essas barreiras de mitigação depois que a vaca foi para o brejo. Olha que beleza. Vimos quais são os riscos materiais, elencamos os maiores críticos, os mais críticos que dão impacto na área ambiental, social, financeira e interna. Trazemos ele para o Boltai para o quê? Criar tratativas. O que que são as tratativas? Procedimentos de prevenção e procedimentos de mitigação.
vemos as consequências se esses riscos acontecerem mesmo, e o pior cenário que pode manchar a reputação ou inviabilizar o negócio por um bom tempo. É isso que os bancos estão utilizando. Fundo de investimentos, não necessariamente o bom time, tá? Vocês vão aprender comigo direitinho, que vai ter bastante exercício quem vier fazer o curso. Para ver os piores cenários e falar, vale a pena emprestar? Vale a pena se associar? Vale a pena comprar essa empresa? Vamos comprar uma fábrica de cimento no sertão da Paraíba. Pode ser no sertão do Rio Grande do Norte ou no sertão da Bahia, seja onde for. Vai no deserto do Saara. Passei 3 anos da minha vida trabalhando no deserto do Saara. E não tem água para produzir cimento? Qual é o pior cenário? Não tem água. O que que a gente faz? Qual é o gerenciamento de crise para o cenário? Rio Grande do Sul debaixo d'água, certo? Como é que chegava a matéria-prima nas empresas que não foram afetadas pela enchente? Como é que escoava a produção? Nenhuma empresa tinha se inscrito. E com a circular da 66 da SUSEP, para renovar a franquia do seguro, agora tem que apresentar para cada risco climático o pior cenário e o que você vai fazer a respeito. E banco, vocês já pensaram como é que os bancos e as seguradoras estão pensando quando é que vão ver o dinheiro deles de volta depois do Rio Grande do Sul? As seguradoras devem estar cortando os pulsos, porque vão ter que pagar o sinistro. E seguradora que se presta não quer pagar o sinistro. E banco, quando é que vai ver o empréstimo dele de volta? Ficaram debaixo d'água. Resolveram construir uma. Hoje vocês estão conscientes, deixariam construir uma fábrica ao lado lá da Lagoa dos Patos? Vocês iam... Um fundo de investimento vai deixar sem fazer uma análise de risco do local, do aspecto fisiográfico? Porque é isso que conta, gente. Em cima disso, temos que saber onde é que você vai instalar seu ativo, sua operação. Ou aonde está que você quer comprar. Dentro do pior cenário, né? Temos que verificar o que é melhor se vier a acontecer um acidente socioambiental, um acidente climático, de mudanças climáticas, perdão. Porque é isso que o dinheiro não gosta, de surpresa. E hoje não, há anos passa a ser obrigatório, no Brasil chega agora com mais força, os bancos querendo saber como é que você faz sua gestão de riscos naquele local. A seguradora quer saber. Porque, gente, a coisa mais importante é o quê? Aonde está o seu ativo, seu frigorífico, sua rodovia, seu porto, sua fábrica, sua refinaria. Se explodir, vazar a estação de tratamento de efluente, incêndio, o que tem à sua volta? O que é crítico para o seu negócio, se você não prestar atenção? Como é que você vai saber aonde, em que área de influência vai acontecer o seu evento? Hoje é obrigatório fazer isso para quê? Renovação de seguro. De acordo com a circular 666 da SUSEP. Eu não estou inventando nada. Tá certo, gente? Aonde está o seu ativo? Em que influência, qual o raio de influência dele? O que que ele acontece? Então é fundamental. Por isso que o Bowtie visualiza os piores cenários e a partir daí você constrói o quê? O seu plano de tratativas de risco, incluindo de gestão de crise e de continuidade de negócio. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é o nosso software que o Eder daqui a pouco vai mostrar para vocês, tá certo? Do Bowtie, é do Bowtie para o Covid. Olha que interessante. Vocês estão prestando atenção aqui como é que funciona o Bowtie para o Covid? Alguém não entendeu o que está escrito aqui? Olha como é que é visualmente fácil para você treinar e visualizar e até usar como
metodologia de investigação de fraudes, de acidentes, porque ele tem toda uma sequência. Barreiras de prevenção, por uma causa que possa vir a acontecer. Barreiras de mitigação, a vaca foi para o brejo, vamos amenizar. As consequências, os piores cenários estão no quadradinho vermelho. E com isso você constrói um procedimento de tratativas de riscos, principalmente utilizando o quê? As métricas e os riscos materiais que são oriundos da filosofia do ISG, da importância deles. Óbvio que nós estamos aqui sendo apresentados pela primeira vez a sequência. Mas depois de um ou dois simulados que farão comigo, vocês vão ficar craque nessa ferramenta. E a visualização dela. Eu usei muito essa ferramenta para pedir dinheiro para CEO e para conselho. Porque quando eu mostrava nas consequências que se não me dessem R$ 1.000, ia tomar uma multa de 50 milhões, todo mundo me dava os R$ 1.000 que eu precisava. Eu carregava a mão, até aumentava, mentia nas consequências, para observar, para conseguir a verba que eu precisava, o CAPEX e o OPEX que eu necessitava. Então, gente, dando sequência àquele slide de matriz de materialidade, matriz de risco e plano de contingências, vamos seguindo, tá certo? Você, para entender aonde falhou, o Botai ele mostra todas as barreiras que foram utilizadas e onde houveram falhas ou não. E com isso você consegue, através de uma investigação, uma due diligence, saber em que departamento, em que área que furou o controle ou barreira que deixou acontecer. E descobrindo isso, você, no pior cenário, você já se prepara para, se vier a acontecer aquela barreira falhar, mesmo que tenha 5, 10, 20 barreiras, cada procedimento é uma história diferente. Você sabe que, se falhar, você tem um plano como, vamos chamar de plano B. Tudo deu errado, como é que eu vou me comportar perante a imprensa, perante as comunidades à minha volta? A Vale tinha um plano de gestão de crises, continuidade de negócios da Samarco, e depois em Brumadinho, que foi 1 ano e 8 meses depois, tinha. Vocês viram eles na televisão aplicando isso? Como é que se tem bacias de rejeitos que podem romper e as comunidades à sua volta nunca foram treinadas, nunca foram ouvidas, seus stakeholders? Como é que pode isso, gente? Acidente de bacia de rejeitos acontece há mais de 200 anos pelo mundo afora. E aqui no Brasil, a primeira legislação só veio acontecer depois do segundo acidente. A Samarco, ninguém falou nada, depois veio Brumadinho, aí que fizeram a primeira lei, que é obrigatório avisar seus stakeholders. É o que eu mostrei 3 slides, 4 slides para trás. O seu entorno, quem é que tem? Se vazar isso, se explodir isso, o que você faz a respeito? Qual é o seu plano de emergência deste risco que é material ao negócio? Vocês veem que tem toda uma sequência lógica de gestão de risco do ISG, gente. E uma vez a vaca indo para o brejo, caramba, se você não sabe o que fazer, pede as contas e vai mudar de profissão. E nós vimos esse vexame. Perdão, gente. Acontecer com várias empresas aqui no Brasil. Aconteceu. Quem vai falar com a imprensa? Quem tem equilíbrio emocional para ir falar na comunidade? Quem tem equilíbrio emocional para dar a notícia aos funcionários? Tudo isso tem que estar escrito. Quem está pedindo isso hoje, gente? Qualquer empresa americana tem isso, tá, gente? Mas quem está pedindo hoje é a SUSEP para fazer seguro, renovar a franquia do seguro. Vocês vão aprender comigo a elaborar um plano de gestão de crise e um plano de continuidade de negócio, porque é fundamental para continuar o negócio. A minha consultoria hoje
está escrevendo, eu acho, com uns 4 ou 5 planos de continuidade de negócio para empresas no Rio Grande do Sul. Porque a seguradora falou: se não apresentar isso, não vai adiante. A vaca foi pro brejo. Vocês sabem dizer o que aconteceu? Sabe se explicar para a imprensa? Qual foi um dos maiores vexames da Vale, em Brumadinho? Quem se destacou? Vocês se lembram? Foi um tenente do Corpo de Bombeiros. Ele que deu o show de o quê? De um plano de gestão de crise. Equilíbrio emocional, comportamental, perante as câmeras e a sociedade, todo mundo gritando. Você não vê um diretor da Vale, nem o presidente da Vale abrir a boca. E eles tinham esse plano escrito em algum lugar. Mas como todo bom plano, estava engavetado em algum lugar, ninguém sabia. Ou não tinha um gestor disso. Então, gente, isso é que é importante. Você saber o que fazer. Porque quando a crise chega, você tem que manter a empresa funcionando. Tem que pagar os boletos, tem que pagar os funcionários, enquanto está todo mundo tacando pedra na sua empresa. Isso tem que estar escrito. Isso faz parte do nível de maturidade de ESG. E isso faz parte do nosso curso que nós vamos ver aqui. São perguntas básicas, que se você chegar na empresa de vocês hoje e perguntar, se acontecesse um escândalo aqui dentro, como é que a gente vai fazer? Onde é que está escrito quem tem equilíbrio emocional para falar com a imprensa? Quem vai atender a Polícia Federal? Quem vai atender o órgão ambiental? Que seja equilibrado. Qualquer um pode atender, depois vai falar besteira, já era, né, gente? Tá organograma escrito quem é quem? No curso a gente vai aprender a fazer isso. Parece óbvio, não é? Mas o desafio é vocês perguntarem à empresa de vocês se tem. É muito importante ter essa cultura enraizada de gestão de riscos, principalmente dentro do ISG. Porque hoje é uma ferramenta que é utilizada o tempo todo para análise de crédito, associação, para abrir capital na bolsa de valores. E até dos seus maiores clientes estão preocupados se você compra de uma empresa de um terceiro que não tem essa gestão de risco. Algum, alguém viu, se lembra da loja americana? O que foi a loja americana? Falta de gestão de governança, transparência. Um ano antes, todos os diretores estavam vendendo as suas ações, porque eles já sabiam que a vaca tinha ido para o brejo. O mercado ficou sabendo? Como é que você vai investir numa empresa se não tem uma governança transparente? Não existe uma gestão de risco da governança. Olha como é que é importante esse assunto. Porque veio para ficar com um atraso de mais de 20 anos aqui no Brasil, mas veio, porque viram que se não observar esses pequenos detalhes, o risco do retorno do seu investimento é uma loteria esportiva. Ninguém mais quer correr esse risco. Por isso que a aplicação dessas ferramentas são fundamentais. Se vocês forem trabalhar na área de ESG, sabendo como aplicar. Porque ESG, gente, não é nada mais, nada menos do que reduzir os riscos. E como é que você reduz os riscos? Identificando quais são os riscos materiais, elaborando uma matriz de risco para ver que impactos são, analisando se as tratativas e os piores cenários estão identificados, e escrevendo planos depois que a vaca for para o brejo. Esse é o melhor plano para a gente conduzir o negócio e não fechar as portas. Isso é análise de risco. Isso é gestão de ESG. Vocês viram a vaga no primeiro slide, no segundo slide? É exatamente o que eu descrevi aqui, esse par e passo. Realizando esse par e passo, você domina o ISG tranquilamente. Não tem mistério. Perfeito, gente? Dúvidas? Perguntas? Éder, a bola está contigo. Excelente, professor. Agora vamos mostrar para eles a nossa ferramenta, Titi. Aqui a gente está em fase final Que de vão ter programação. o pessoal que vai fazer o curso vai ter acesso, não é isso? Vai ter acesso. Então, eu vou mostrar para vocês a ferramenta, como é que se faz na prática.
É para vocês terem uma ideia de como vai funcionar um pouquinho do software gestor ESG. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Gestor ESG. Então, estamos aqui no. Essa é a tela inicial do nosso software, né? Quais são as funcionalidades que ele vai ter na versão inicial? Vai ter a funcionalidade de tarefa de plano de ação, que você vai poder controlar os planos de ação através aqui dentro da ferramenta. Diagnóstico ESG, a gente vai trazer para vocês um modelo de diagnóstico de nível de maturidade ESG, com 172 perguntas, com múltiplas respostas, que vai estar um modelo padrão para vocês, que vocês vão poder usar como base para adaptar o modelo de vocês, vão poder inserir perguntas, retirar perguntas, enfim. Vai ser flexível e vocês vão poder criar o próprio modelo de diagnóstico de maturidade ESG. A gente pegou esse modelo aqui do professor Roberto Rocha, que ele utiliza nas suas consultorias, com 172 perguntas que vão estar disponíveis para vocês. Bom, deixa eu começar pelas tarefas. Aqui você vai poder controlar as tarefas. Você, como consultor dentro da empresa, vai poder controlar as tarefas de acordo. Fez um diagnóstico esse dia, o que que faltou? Faltou alguma tarefa aqui que eu vou poder controlar aqui com base no. Aqui é baseado no 5W2H. Esse aqui é o controle de plano de ação. O nosso diagnóstico ESG tem 172 perguntas, que vão ter algumas perguntas padrão que a gente vai trazer para vocês e outras perguntas que vocês vão poder criar da cabeça de vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui como é que é para responder as perguntas. Tá aqui eu criei dois modelos padrão que você vai poder responder e depois gerar os gráficos de maturidade ESG. Deixa eu mostrar. Ó, depois de responder as perguntas, vai gerar um gráfico para você entender o nível de maturidade ESG da empresa. Tá? Esse gráfico você vai poder baixar como um relatório para poder entregar para o seu cliente ou para a sua empresa, né? Então, essa é uma das ferramentas do diagnóstico ESG. A outra ferramenta é a elaboração da matriz de maturidade. Você vai poder criar os stakeholders que vão responder à matriz de maturidade. Esses stakeholders, gente, tanto internos como externos, eles vão receber por e-mail as perguntas, tá? Você cadastra os stakeholders, você cadastra as perguntas, eles vão receber por e-mail essas perguntas e vão entrar no software e responder as perguntas. Depois de respondidas as perguntas de todos os stakeholders, vai ser criado um relatório com o gráfico de dispersão que você vai poder entender aonde que estão os temas materiais e vai poder gerar um relatório em PDF, poder baixar o PDF da matriz de materialidade. A ideia é que automatize todo o processo de criação da matriz de materialidade. Então, desde o cadastro dos stakeholders, você vai poder cadastrar os stakeholders com nome e e-mail, eles receberão automaticamente o questionário para responder. Você vai poder definir as perguntas do questionário. Nós vamos trazer para vocês o modelo padrão do GRI e vocês vão poder adaptar e criar novos modelos. Então, tanto no diagnóstico ESG como matriz de materialidade é flexível. A gente traz modelos para vocês, mas vocês vão poder adaptar esses modelos para a realidade de vocês. Outra funcionalidade são as auditorias. A gente já está aqui com o nosso software, tem template de auditoria ISO 45001, 9001, 16001, SA 8000 e a 14001. Aqui já está o padrão oficial do Roberto Roche pronto para vocês que vão também poder adaptar. Então, por exemplo, aqui eu criei um modelo padrão da ISO 14001 para eu criar uma auditoria. Eu vou responder as perguntas da auditoria e depois essas perguntas vão me dar um relatório.
de conformidade ou não conformidade. Então, você tem um relatório da auditoria que vai poder salvar também em PDF e vai poder gerar plano de ação. Além dessas nossas auditorias padrão que a gente vai ter no sistema, essas 5 você vai poder também criar a auditoria que você quiser, da norma que você quiser. Então, essa é uma das ferramentas. A nossa próxima ferramenta é a construção de Bowtie, gente. Você vai poder construir o diagrama Bowtie através do nosso software. E vai poder gerar o diagrama igualzinho o professor mostrou para a gente. Aquele diagrama que o professor mostrou da COVID foi feito exatamente utilizando este nosso software. Você vai cadastrar, por exemplo, aqui o nome da Bowtie que você está criando, selecionar a empresa, selecionar o perigo, dar o nome do evento, então é empregado infectado, no caso do Bowtie, e vai seguir os próximos passos. Cadastrar as causas e consequências. Quais são as causas? Inalação do vírus no ar. Essa é uma das causas. Há outras causas, por exemplo, é contato com superfície contaminada. Contaminada. Consequências. Bom, empregado, um empregado infectado infecta outros colaboradores. Essa é uma das consequências. Quais as outras consequências, gente? Empregado infectado não pode trabalhar. Então a empresa fica sem produção. Outra inconsequência é o empregado pode vir a falecer, né? Cadastrei 3 consequências só para a gente usar de exemplo. Depois disso, eu cadastro as barreiras das causas e as barreiras das consequências. Eu cadastrei as barreiras. Ó, inalação do vírus no ar. Como é que eu faço? Que barreira eu posso cadastrar aqui para evitar de inalar o vírus no ar? Usar máscara, por exemplo. Usar máscara. Quais as outras? Como eu posso evitar? Qual outra barreira que eu posso usar para evitar de inalar? Evitar aglomeração. Aglomerações. Enfim, aqui você cadastra todas as barreiras para as causas e as barreiras para as consequências. No final, vai te dar o gráfico de Bowtie, um diagrama parecido com esse diagrama que a gente tem aqui. E com todo o relatório que você cadastrou quando você fez a análise de Bowtie. Então, se você quer construir Bowtie, usando o nosso software, vai facilitar a geração e o relatório do Bowtie na sua análise de risco. Vai poder construir também com seus colegas, né? Como diz o professor, é bom sempre construir. Análise de risco é feita em grupo, não nunca sozinha, né? Jamais sozinho, jamais. Então, essa é a nossa ferramenta do software gestor SG que vocês vão ter acesso. Os alunos da formação de gestor de riscos SG vão ter acesso a essa ferramenta, os 50 primeiros que entrarem na formação têm acesso ao nosso software gestor SG para construir, para trabalhar na prática como um profissional SG. E quais são os outros? Esse é apenas um dos bônus do nosso curso. Essa aqui é a página do curso que eu vou colocar para vocês depois ali, depois a gente vai jogar no grupo também para vocês conhecerem um pouquinho melhor a formação gestor de riscos ESG. Quem não participou da aula ontem, que por acaso não conhece a formação, tem todas as informações aqui. Então, informações sobre o professor, sobre pagamento e garantia de 15 dias. Tem depoimentos de ex-alunos que vocês vão poder conferir também. Tem alguns ex-alunos aqui assistindo essa aula também. Tem para quem é o curso, tem depoimentos em vídeo de alunos, tem todo o conteúdo programático do curso. Então, vai aprender sobre fundamentos da gestão de riscos, percepção de riscos e gestão de medidas de proteção, a ISO 31000, que é a norma mãe da gestão de riscos. Vai aprender a construir barreiras e controles para gerenciar riscos,
Módulo 5 vai aprender na prática a metodologia Boltai. Módulo 6, gestão de lições aprendidas. Módulo 7 é sobre a construção de matriz de mortalidade. Módulo 8, gestão de riscos e aspectos fisiográficos, que a gente viu um pouquinho nessa aula. Módulo 9, vamos aprofundar na gestão de crises e emergências socioambientais. E módulo 10, resiliência operacional e planos de emergência. Está aqui bônus para os primeiros inscritos. 10 primeiros inscritos, a mentoria individual com o professor Roberto Roche. 30 primeiros, acesso ao curso especialista em Boltai, que é um curso de 8 horas que vai estar disponível imediatamente para vocês. Então, antes de começar as aulas, você já pode ir treinando, estudando Boltai para chegar, como dizem, nos cascos na hora das aulas ao vivo do curso Gestor de Riscos SG. E os 50 primeiros, como eu já falei, vão ter acesso ao software gestor SG. Além das nossas planilhas, além do software, vai ter acesso também às planilhas que já estão disponíveis no momento que você entra nessa turma. Você já tem acesso imediato às planilhas de matriz de mortalidade, Boltai e as planilhas de auditoria ISO 9001, 14001, 45001 e 16001. Além disso, temos a Masterclass de orientação de carreira, que é um bônus especial, e também um bônus com a engenheira Luana Camila, da elaboração da matriz de mortalidade. Então, vamos aprender na prática e tirar dúvidas com a engenheira Luana Camila, que trabalha diretamente com o professor Roberto Roche, essa parte prática e operacional da elaboração da matriz de mortalidade. Então, é uma aula para vocês consolidarem os seus conhecimentos. Bom, o valor a gente já falou ontem, 12 vezes de R$ 129,70. Pode ser parcelado no boleto. Aqui você pode parcelar em até 12 vezes no boleto, clicando aqui. Ou se quer Pix ou cartão em até 12 vezes. Lembrando que pode usar 2 cartões e não precisa ter limite no cartão para garantir a sua vaga. E a nossa parceira, a TMB Educação, gente, ela, mesmo que você por acaso esteja com o CPF negativado, tem algum problema que você descontrolou suas contas, está com o CPF negativado, mesmo assim a TMB Educação vai analisar seu crédito e provavelmente vai conceder o financiamento para você não ficar de fora dessa turma. Ok, aqui no site também tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato se tiver alguma dúvida sobre o curso. Eu vou colocar então a página aqui para vocês conhecerem melhor o curso, depois acessarem. E para quem está pensando em entrar, eu sugiro que aproveite a vaga entre os primeiros inscritos e garanta todos os bônus especiais que a gente preparou para essa turma, né? Então, É. esses foram os meus recados, professor. Eu queria mostrar na prática o nosso software para vocês. Esse software que está em fase final de que os alunos do nosso curso vão poder usar e vão poder elaborar a matriz de materialidade com a Luana Camila utilizando o nosso software. E agora é o momento de abrir para perguntas e dúvidas. E para abrir para perguntas e dúvidas, como é que vai funcionar, gente? A gente vai. Quem levantar a mãozinha para fazer a pergunta, a gente vai abrir o microfone. Então tem um ícone aqui da mãozinha levantada, é só levantar a mãozinha que a gente abre para as perguntas. Mas uma das perguntas que apareceu no chat, professor, foi a pergunta em relação da elaboração de matriz de maternidade. Porque, não me lembro quem foi que comentou ali no chat, por exemplo, clientes, como é que os clientes vão saber o que que é importante ou não? Como é que eles vão ter esse nível de maturidade para saber o que é importante ou não? E como é que define quem é o cliente que vai responder essa matriz de maternidade? Quem que é importante para fazer essas Primeiro, respostas o da cliente, matriz o, de maternidade? o cliente é um deles, né? Você vai perguntar para bancos, você vai perguntar para clientes, vai perguntar para acionistas. Se não tiver acionistas, você vai perguntar para pessoas que têm peso e influência na opinião. E você vai mapear os seus stakeholders externos e internos de acordo com a importância deles e peso da opinião deles. Eu vou dar um exemplo clássico. Um grande supermercado me contratou, minha consultoria, para fazer matriz de materialidade. E eu falei, olha, vamos escolher só nível de gerência sênior e diretores internos. Não, eu quero perguntar para todo mundo. Então perguntaram, com todo respeito, para a senhora do cafezinho e a portaria se era importante ter uma política de contra abuso sexual e moral.
responderam que queriam 4 proteínas no Bandeco, mais vale refeição, vale farmácia. Tem nexo, né, gente? Você tem que perguntar para quem realmente é a opinião dele vai importar. Porque, gente, matriz de maternidade é o que define o que é importante para o seu negócio. Vocês vão emprestar dinheiro, vão colocar dinheiro da Bolsa de Valores. A ideia da matriz de maternidade começou logo depois do crash da Bolsa de Valores, de Nova York, em 1930 e pouco. Porque eles falaram, cara, a gente botou dinheiro em empresas que não sabiam que era, que tinha que tratar o meio ambiente, senão fechava. Vocês vão emprestar dinheiro para mim sem me conhecer? Assim, porque eu sou lindo e morrer, de morrer, sou torcedor do Flamengo? Não. Vocês vão ver como é que eu toco a minha vida. Então, quem vai decidir para você? Por exemplo, meu amigo do Palmeiras, ele tá com essa camisa para me irritar. Porque o palmeirense cismou que tem um time tão bom quanto o do Flamengo. Eu vou perguntar para ele. Para o Palmeiras é importante contratar um jogador de seleção europeia? Sim, não, ou mesmo, ou não vai mudar nada. Ele é que vai dizer o que é importante para o Palmeiras na visão dele. Se você perguntar a 1.000 torcedores do Palmeiras, você vai ter uma construção do que a torcida está querendo. E o Palmeiras tome direção. É isso que é uma matriz de mentalidade. É construir a persona da empresa. Agora, você vai perguntar para todos os torcedores? Vai perguntar lá para a Mancha Verde? Não sei qual é o peso da Mancha Verde para uma diretoria do Palmeiras. Mas, se tiver, ele é um stakeholder importante que vale. A opinião dele tem peso. É assim que a Coca-Cola faz, é assim que qualquer marca faz. Agora, quando vem do ESG, começa a perguntar para esses stakeholders: é importante ter uma política anticorrupção? É importante nós termos uma política de ética? É importante a gente se preocupar com a odorização dos nossos produtos, com as comunidades à nossa volta? É importante darmos oportunidades à diversidade e à inclusão para crescer dentro da empresa? O agro brasileiro, ele é famoso, porque a maioria dos meus clientes são do agro. Eles não acham que é importante a inclusão de LGBTQIA+P. O que que eu faço a respeito disso? Hoje, um dos maiores temas materiais de quase empresas, sabe qual é? Retenção de talentos. A garotada não fica mais de 1 ano, 2 anos dentro da empresa. Você gasta, contrata, investe, vai embora por causa de R$ 50, porque a empresa não tem uma política de não comer açúcar no refeitório. Então você tem que escutar. Material é o que é importante para o negócio. Vocês vão contratar uma empresa que não sabe qual a importância, o que é importante para ela para ter um negócio bacana, saudável? Não. Mapear seus stakeholders é fundamental. Eu tenho clientes que eles trabalham com 50 bancos. Eu falei, você tá louco, escolha 5, 6 bancos. O que você tem mais movimentação de dinheiro. Eu tenho 3.000 clientes. Escolha os clientes que têm mais poder de compra. Escolha diretores sêniores, escolha gente da comunidade à sua volta. Escolhe gente que realmente, se abrir a boca, vai impactar no seu negócio. E pergunte para eles: é importante para minha empresa ter uma política que seja terminantemente contra contratar trabalho infantil escravo? É óbvio que é, né? Pois essa semana já temos um escândalo de uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar de etanol do país sendo envolvida em contratação de trabalho infantil escravo. Está sendo arrasada neste momento na internet. Se a pessoa não sabe o que é material para o negócio dela, desiste, sai correndo, porque você vai se dar mal com ela. Excelente. A Jasmine que perguntou, ela pergunta, as respostas a essas perguntas podem ser bem diferentes dentro de um mesmo grupo de stakeholders. Muito diferente. Eu estou dando exemplo do agro, experiência própria da minha consultoria. Tem fazendeiro que não aceita ninguém de brinco e tatuado na fazenda dele lá, não.
plantando soja, ou vendendo semente, ou vendendo fertilizante. Fazer o quê? Né? Tem a pergunta do Gonçalves Luiz Gustavo, professor. Qual o objetivo de um diagnóstico? É preciso saber a materialidade para a realização de diagnóstico? Para a realização de diagnóstico é baseado em alguma norma padrão? Olha, não existe norma padrão. No Brasil inventaram uma há pouco tempo, a BNT inventou uma, que ela não é besta, quer vender, né? E até tem curso de auditor essa norma. A pessoa não é bobo, não. Cara, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, não existe lá fora tal coisa, não. Isso é invenção de brasileiro. Se tem uma norma que inventaram aí, fazer o quê? Vai, né? Segue a norma aí. Mas não existe, não. Porque a pergunta é básica. É que nem selo ISG, certificação ISG. Isso é roubo, quem vende isso. Quem vende certificação ISG, selo ISG, está roubando o cliente. Por quê? Quem é que manda no ISG? É quem tem interesse financeiro. Então, se eu tiver um selo, se a minha consultoria tiver um selo ISG, pode me emprestar US$ 1 milhão de olho fechado? Você vai acreditar nesse selo ISG? Baseado em quê? Numa norma? Que norma é essa? A norma vai ser garantia colateral do empréstimo? Então não adianta de nada, gente. Quem decide é o dono do dinheiro. O dono de dinheiro que diz quais são os critérios para eles importantes. É uma falácia. Aqui no Brasil inventaram norma ISG, inventaram certificação ISG, selo ISG, inventaram isso, não sei da onde, porra. Só está mais de 20 anos no mercado lá fora, aqui inventa. Aqui tem livro de ISG. Eu passei 15 anos lá fora trabalhando com ISG. Eu nunca vi um livro de ISG, aqui no Brasil já tem 10. Então, porque esquece o que é o mais importante. O dono do dinheiro é que decide, através da análise dele, do diagnóstico dele, da due diligence dele, se vai adiante ou não. Senão o banco não mandava um questionário perguntando, como todos os bancos estão fazendo, perguntar: você tem uma certificação ISG aí? Então quer dizer que a certificadora vai garantir o empréstimo? É isso que você está me dizendo? Vai botar os bens dela para garantir o empréstimo? É assim que funciona, gente. Nós estamos falando com o mercado financeiro. Nós não estamos falando com um trio elétrico, com bandinha de carnaval, não. O dono do dinheiro é muito sério. Uma das maiores verdades que eu escutei na minha vida quando trabalhei com ESG foi quando me falam: Roberto, quando o banqueiro começa a se preocupar com o meio ambiente, com o social, a coisa está séria. E é o mercado. É o mercado exigindo das empresas que se adequem Nos aos. critérios deles, na análise deles da empresa. Eles não vão acreditar em certificação. Que isso, pô? Isso não tem cabimento, só no Brasil mesmo. A Patrícia Figueiredo pergunta, professor, existe alguma base nacional de riscos SG? Ela pergunta também, como garantir aos acionistas que todos os riscos estão mapeados? Primeiro que todos os riscos nunca vão estar mapeados, porque os riscos mudam e evoluem, tá? Isso é uma grande verdade. Eu dou US$ 1 milhão para quem está me assistindo agora, US$ 1 milhão, o Éder vai pagar. Faça o Pix, tá, Éder? Quem há 3 anos atrás estava preocupado com saúde mental dos funcionários. Vamos? Bora? Bora? O Éder vai dar outro US$ 1 milhão para quem há 3 anos atrás estava preocupado com a quantidade de mulheres em cargos de liderança. Pode dar outro US$ 1 milhão, Éder? Quem há 2 anos passados estava preocupado com inclusão social nas empresas. Os riscos estão sempre surgindo. Por isso que a Circular 66 da SUSEP não aceita uma matriz de maternidade com mais de 2 anos de idade. Por quê? Porque as demandas sociais da sociedade, que redundância, tá? E do planeta, de exigências, evoluem e mudam. Algum de vocês, até bem pouquíssimo tempo, estava preocupado com as suas emissões de gases de efeito estufa? Alguém aqui estava preocupado o ano passado, retrasado? Agora é lei em São Paulo, é obrigatório, tá? Todos têm que fazer. Esse risco foi mapeado antes? Não, ninguém estava preocupado.
São os riscos de transição climáticos, que está nas portarias do Banco Central e nas circulares do Conselho Monetário Nacional. Então, Patrícia, se identificar todos os riscos e for dormir tranquilo, é melhor mudar de profissão, porque o gestor de riscos, ele não pode, não tem zona de conforto. Tem sempre algum risco aparecendo. Não, uma das que eu escutei em plataformas de petróleo, nunca mais me esquecer. Nem o melhor procedimento do mundo para evitar risco resiste a um idiota. E sempre tem um idiota, um doido, que resolve não cumprir o procedimento, resolve inventar no meio do caminho, e as consequências são essas. Vamos lá. Gente, lembrando que a gente acabou de liberar o áudio de vocês, então vocês também podem abrir o áudio para fazer perguntas. Mas tem uma pergunta aqui da Cristina Miura. Esclarecer se há diferenças entre plano de contingência e a gestão de crise e continuidade de negócio, professor. Gestão de crise. Falaram que você é torcedora do Palmeiras. Olha que ofensa. Te chamaram de palmeirense. Como é que você vai responder isso? O seu equilíbrio emocional está abalado. Imagina, você é uma flamenguista, tricampeã, campeã mundial. Ih, falei um ponto chato pro palmeirense, mas tudo bem. Seu equilíbrio emocional está apto para isso? Agora, você foi elencado a responder para o palmeirense dizendo que é mentira que você é palmeirense. Mas digamos que você tem uma dor de barriga. Quem é a sua segunda pessoa da empresa que vai responder e atender a Polícia Federal? Porque vão te prender. O manicômio, torcedora do Palmeiras, tem que prender. Tem que botar lá no Talavera Bruce, que é o presídio lá no Rio de Janeiro. Bangu um, Bangu 2. É, cara. Está escrito. Agora, enquanto você está levando paulada da mídia, da televisão, de todo mundo dizendo que você é palmeirense, quem é que vai pagar as contas da sua casa? São duas coisas distintas. Lidar com a crise e pessoal preocupado em pagar as contas, comprar comida, funcionários. Eu faço muita análise crítica de simulados de incêndio. E outro dia eu fui numa grande indústria em Volta Redonda, fizeram um simulado de incêndio lá. E eu perguntei, vocês vão aprender, são duas coisas distintas, tá? Gestor de riscos e gerenciador de riscos. São dois cargos totalmente diferentes. O gestor é exatamente o que aconteceu nesse caso. Chegou o caminhão com água para combater o incêndio. A água acabou. Aí eu perguntei, cadê o gestor de risco que não previu a água acabar e botar mais água e combustível? Cadê o gestor de risco que previu que o cara precisa ir ao banheiro, precisa dar almoço, precisa dar continuidade e fazer rotatividade? Você acha que o soldado vai para a guerra, fica um mês na trincheira? Não. Cada 2 dias ele troca por um outro soldado. Pelo menos era assim no meu tempo de fuzileiro naval americano. Tá certo? Esse era o plano. Então, continuidade do negócio é isso. E crise é você lidar com aquele momento para dizer, gente, eu não sou palmeirense, isso é uma injúria, pelo amor de Deus. Tem que ter equilíbrio emocional para isso. Quem é a melhor pessoa para levar o microfone na boca? Ó, o camburão da Polícia Federal tá aí para buscar você que é o responsável. Gente, hoje no Brasil nós temos 18 profissionais de meio ambiente presos por causa de crime ambiental. Temos 7 diretores presos por causa de crime ambiental. Essas pessoas, infelizmente, quando chegou a Polícia Federal do Meio Ambiente, perguntaram quem é o responsável do meio ambiente aqui? Estação de tratamento de efluente vazando, resíduo, sei lá. Eu, tá preso. Lei 9605, artigo 54 de crimes ambientais. Se isso não está escrito, quem é quem na hora que a vaca vai pro brejo? É que nem participar da pipoca no trio elétrico em Salvador. Vale tudo. Aí dança. É bem diferente. Gestão de crise, continuidade de negócio e plano de contingência. Porque o plano de contingência é específico para aquela crise, tá? A Stephanie pergunta qual vai ser a duração do curso e quais os dias acontecerão. Stephanie, as aulas serão à noite,
às 20, às 22, terças e sextas. Todas as aulas ficam gravadas na plataforma de ensino. A gente faz aula pelo Zoom, pela essa plataforma. Todas as aulas são gravadas e no dia seguinte elas são postadas na plataforma de ensino. Você tem 12 meses de acesso para ver e rever quantas vezes quiser. A duração do curso vai ser um pouco mais de um mês, né? Como são 12 aulas, dá um pouquinho mais de um mês. É um curso rápido e prático. Tem bastante gente elogiando a tua explicação aqui, professor. Eu tento ser bem tranquilo Tem nisso. gente com pena dos palmeirenses, viva os flamenguistas. Imagina que calúnia, pô. É, é, diz o Gonçalo. Pá, vamos supor, você precisa realizar uma consultoria SG em uma empresa para aplicação da matriz de materialidade. Como você iniciaria? Primeiro, o contexto da empresa. Você está falando de uma fábrica. Gente, o microfone está aberto. Vocês podem perguntar diretamente para mim, tá? Eu sou meio porra louca, mas não mordo, não, tá? É, você tem que entender primeiro o contexto da empresa. Você fala, como é que você começa a bater de maternidade? Você está falando de uma fábrica de cimento na sertão da Paraíba ou uma fábrica de gelo em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, na beira do mar? Por aí começa. Na Paraíba, no sertão da Paraíba, tem comunidade à sua volta? Tem uma área de preservação ambiental? Tem um rio? Lá no rio, tem lá? O que que tem? O que que você tem? E a partir daí você constrói as perguntas. O único setor que as perguntas não variam é na questão de governança. Praticamente é igual para todos. Tem um mais o outro específico por causa da local, da mais ambiental e social, depende do contexto onde se encontra a operação, tá? Não existe. Outro dia eu vi, vamos procurar na norma da BNT os temas de pergunta. Eu falei, meu Deus do céu. Palmeirense, corintiano, vascaíno que fizeram esse troço, não é possível. Não tem nexo isso. O Gustavo perguntando. Espero que eu Opa, tenha me feito explicar. Se não, pode perguntar. O microfone está aberto, gente. Vamos lá. Sérgio está com a mão levantada. Sérgio Fala, Kutner. Sérgio. Fala, Sérgio. É, olha só, o software que vocês vão liberar, a gente vai ter acesso a ele por quanto tempo? Ele provavelmente deve ser vendido em alguma versão, né? Mas quanto tempo que a gente vai ter para isso? E também eu quero saber o número de pessoas que já se inscreveram para ver se eu vou fazer agora ou vou deixar para a próxima oportunidade, eu me interesso bem pelo software. Ainda tem vagas para o software, né? Porque você está sendo divulgado apenas para quem está participando da live, né? Para quem está aqui, para vocês na live, a gente não divulgou. Apenas terça-feira vai ser divulgado para o grupo geral, para todo mundo, toda a nossa lista geral. Então, vocês estão participando desse evento, vão ter a chance de se inscrever entre os 50 primeiros e garantir uma vaga com acesso ao software. E também ainda tem vaga com acesso ao curso especialista Boltime. Então, se você realizar a sua inscrição hoje, amanhã, você vai garantir esses dois bônus ainda. Sobre o software, ele não vai ser vendido agora, sabe? A gente, apenas os alunos terão acesso. Então, o software, nesse primeiro momento, o software não vai ser vendido, somente o software. Apenas os alunos da nossa plataforma terão acesso ao software. E você vai ter acesso, a princípio, a 90 dias, 3 meses de acesso ao software, e depois vai poder estender, enfim. Depois a gente vai fazer condição especial para alunos, mas a princípio são 3 meses de acesso ao software. Obrigado. Tem gente perguntando, para atuar com SG precisa de software? Não, Não precisa, mas facilita a vida, né, professor? não precisa de software não, de maneira nenhuma, tá? É simplesmente o software vem para agilizar as planilhas que estão disponíveis para vocês. Mais nada. Deixa eu pegar aqui as últimas perguntas do chat. Quem quiser levantar a mão também pode fazer perguntas, pode fazer pergunta também. Tem gente elogiando o professor, que não gosta de ser chamado de professor. Não, não gosto mesmo, não.
Não me sinto digno de ser chamado de professor. É, tem gente, tem a isso aqui, que é assistente social, está perguntando da importância, como ela vê a atuação na gestão de riscos psicossociais de assistentes sociais, professor. Como é que tu vê Você essa é área outro do que está perguntando. psicossocial? Está dentro da gestão SG? Foi quem perguntou? A Daisy, que é assistente social. É, é outra pergunta que o Éder poderia dar US$ 1 milhão há um ano atrás. Alguém estava preocupado com isso? O ISG está há mais de 20 anos preocupado com o índice de saúde de qualidade, índice de qualidade de saúde mental dos funcionários há mais de 20 anos. Aqui no Brasil, o pessoal da Fundacentro ficou sem graça e não vou perder o bonde do ISG, vou inventar mais essa aí. Mas essa é velha, tá? Qualquer empresa norte-americana é preocupada com o índice de saúde mental dos seus funcionários. O risco pessoa, psicossocial é para o Fundacentro não quis ficar de fora. Devia ter oferecido US$ 1 milhão para quem estava preocupado com isso há um ano atrás aqui no Brasil. Tem mais de 20 anos essa fofoca lá fora. É, A Eliud, tá? Com a mão levantada. Elide, né? Isso, Eliud. Roberto, no caso de risco com probabilidade bem baixas, né? E que necessitam um plano de contingências mais custosos. Excelente pergunta. E aí, Excelente. aí, por exemplo, um descarrilhamento de trem e uma travessia subterrânea de rede de esgoto. Em um projeto, né? Dentro do projeto. Agora, esse mesmo risco de descarrilhamento de trem, ele seria imprescindível ser incluído numa empresa de ferrovia. Diferente, né? O projeto. Paralisar a operação, ele é um risco material, tá certo? Aham. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou dar um exemplo que é clássico. O cara subiu a escada, os hacks da Vale, para subir a escada. O cara subiu a escada, desceu, quebrar o pé. A Vale vai parar por causa disso? Não. Não. Então, esse risco é do problema da segurança do trabalho. Então, por que que eu peço sempre para ser constituído um comitê de risco ISG? Porque você traz cada um de departamentos, tá? E eles apresentam os riscos. E ali se decide quais são os materiais ou não, que realmente precisa ter um plano de crise, de contingência, de continuidade de negócio, e os que, cara, segurança do trabalho cuida disso, o meio ambiente cuida disso, o assistente social cuida disso. A empresa não vai parar nem de pegar fogo, tá? A não ser que seja obrigatório usar a camisa do Palmeiras todo mundo. Aí a companhia para mesmo. Aí, no caso desse descarrilamento de trem, você poderia ter várias cargas dentro dali que você tá levando, né? Você teria que fazer um plano de contingência específico para cada resíduo, por exemplo, os perigosos, principalmente, que você carrega, já que as mitigações são diferentes? Eu fiz agora para Marabá, lá que tá, as ferrovias estão sendo construídas, né? Eu perguntei, aí tinha tá, o pessoal fez para minério, fez para aí eu tô vendo, tô quieto. Eu falei, vai passar por cima de rio? Vai. E se cair no rio? E se o vagão com combustível cair no rio? E se tiver um barco alemão? Ah, a gente não pensou em produtos perigosos, combustível no rio. Então precisa, né? Tem... Tá ok? Muito Por, obrigada. por isso que eu digo que o Boltai é legal. E eu recomendo a vocês nunca fazerem uma análise de risco sozinho. Põe uma equipe para pensar junto. Isso é fundamental. Porque cada um vem com uma forma. Quem for fazer o curso comigo vai ver que as primeiras 2 aulas eu vou falar muito sobre risco. Porque se eu perguntar para vocês aqui individualmente o que é risco, cada uma vai dizer uma coisa totalmente diferente. Porque o risco é baseado nas suas experiências profissionais, pessoais. Vocês acreditam que a religião influencia numa decisão de risco? Tem gente que acha que avião não vai cair porque Deus não vai deixar. Isso é forte. Eu sou temente a Deus, tá, gente? Mas Deus tem muita coisa mais importante e não fez um curso de mecânica e de manutenção de turbina. Mas tem gente que acredita. Na opinião dele, ele não vai ver este risco. Numa pessoa profissional vai falar: a manutenção estava em dia. Então é importante que várias pessoas participem, porque cada uma vai tendo uma ideia de construção de barreiras que a outra não pensa, não se lembrou, que também não é obrigatório lembrar, e riscos que você não poderia. De novo, há um ano atrás, alguém estava preocupado com risco psicossocial? Ninguém. Aí, quando viram o ISG cobrando índice de saúde mental dos funcionários, que é uma métrica ISG importante, opa, vamos criar essa aí também, que nós não é besta, né? Precisamos faturar.
Dino, fala, meu irmão. Tá com o microfone mudo. O microfone tá mudo. Sim, NR1, saúde mental Boa tá em alta. noite. Agora Pode. sim. Fala Boa aí, noite. Dino. Manda É, bala mesmo. o que eu vejo é que a maturidade profissional da gente, vamos dizer, dos que estão interessados em trabalhar com isso, vai encontrar em cada empresa, dependendo do tamanho, da complexidade, várias, vamos dizer assim, também complicações para a gente desenrolar esse nível de entendimento e conseguir fazer todo esse arcabouço para os procedimentos de risco, né? Exatamente. Exata, perfeita a sua colocação. Como é que a gente, vamos dizer assim, é difícil eu pelo menos na minha experiência, conseguir passar isso de uma maneira que o stakeholder interno entenda. É um grande desafio. Eu tô dando treinamento. Dino, eu tenho um exemplo que eu fiquei besta, você vai ficar besta com essa história, hein? Uma grande usina, não vou dizer que estado que é, porque ela é famosa, de etanol. Montamos o comitê de risco ESG. Veio Ok, compras, financeiro, jurídico, RH, e eu comandando, ensinando como fazer. Porque na minha consultoria eu acompanho mês a mês, eu fico disponível mês durante o tempo que a empresa quiser, né? Aí no meio da confusão, na terceira reunião, depois de todos os riscos imagináveis, compras levantou o dedinho assim, eu acho que eu vou ser demitido, mas eu não posso ficar calado com esse risco. Falei, fala, pô. Falei, imagina, esse cara vai dizer que é corintiano, imagina. Não vou deixar o palmeirense tranquilo. é que nem eu, né, palmeirense. Então eu vou deixar o palmeirense tranquilo. Aí ele falou, empresa compra 28 milhões de reais de ano por ano de peças de trator e caminhão de vendedores que não, de peças que não têm origem, Putz, como de manche. Se eles forem pegos, eles vão ser acusados de receptadores. Tem uns 8 mil funcionários essa usina. Foi levantado esse risco. Eu olhei para um diretor lá, ele falou, o dono quer assim. O que que eu fiz, Dino? Então tá, né? então tá. É difícil isso aí numa mesa, viu? Boa. Sou macaco velho e fico quieto, É, é. né? Fiquei, Isso, então, o dono isso, gosta. isso também é uma ferramenta que a gente tem que aprender, né? É a hora de cutucar, né? A onça. Eu tenho outro também. O RH uma vez bateu na mesa no comitê e disse: a gente tem que acabar com o abuso sexual aqui dentro, imoral. Todo mundo é. Um dos donos da empresa chegou assim: pô, meu pai passou a vida toda passando a mão na bunda das funcionárias aqui. Desde 50 anos ele faz isso. Como é que vai acabar com isso assim, gente? Pelo amor de Deus. Cai na real. Aí, Verdade. e eu, então Essa- tá. Ok. Muito bem. Obrigado, viu, Roberto? A vida como ela é. Eu não passo pano, gente. Eu não passo pano. É. iPhone levantou a mão lá. iPhone, pode falar, iPhone. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, primeiramente, para mim é um prazer imenso poder participar, né, dessa live ao vivo. Ah, que legal. Sou daqui de Itaboraí, região metropolitana. Opa, lá no meu Rio de Janeiro. Infelizmente, eu vim correndo do trabalho para poder participar dessa aula. Não poderia. Tá lá na obra da refinaria, lá não? Não, não. Atualmente eu trabalho na área naval, né? Ah, que estaleiro. Estaleiro Mauá, conhece? Já ouviu falar de Estaleiro Mauá? Muito, muito. Aí, Falando o PEI, Conama T98, quem fez lá fui eu, há um tempo atrás. show de bola. Trabalho lá como técnico de segurança do trabalho. Sou bombeiro civil também. É, E a, dois desse a, aí, meu irmão. Ô, a, Tigre, Oi, seu Rogério. né? A, Pode falar. a minha pergunta, o seu Rogério Rocher, é referente é o ciclo PDCA. Se ele tem É. alguma coisa a ver com a matriz é, dematerialidade. Se tem alguma coisa a ver.
Tem sim. Também, se a gente consegue também elaborar essa matriz referente ao ciclo PDCA, né, que é um ciclo de melhorias contínuo no ambiente de trabalho. Exatamente, porque o PDCA eu acho fundamental. Eu sou fã do PDCA. Você como técnico de segurança e bombeiro civil, você identificou o risco, tá? Tava brincando com o Dino aí. Dino, foi identificado um risco lá. Cara, você vai fazer o que a respeito? Ignorar o risco ou vai criar tratativas para eliminar ou mitigar quando acontecer? Isso é um PDCA. Então, a matriz de materialidade, você identificou que uma das coisas importantes, quando a gente elabora uma matriz de materialidade, nós devemos fazer um benchmarking com seus concorrentes, tá certo? Se seu concorrente, que vende mais que você, obriga todos os funcionários a usarem a camisa do Flamengo, é um risco você não usar a camisa do Flamengo. Então, o plano de melhoria seria obrigar. Tô brincando, tá, gente? Tá? Então, o PDCA é fundamental e você utiliza muito em cima dos riscos que você identifica para eliminar. O que são riscos negativos e riscos positivos? Todo risco ou é negativo ou é positivo. O risco positivo é aquele, pô, encontrei aqui o risco agora e consigo eliminar. Perfeito. Consigo melhorar. Risco negativo é aquele que a vida toda vai ter ele ali do teu lado. Você não tem como eliminar, mas você fica de olho nele com várias tratativas, sempre revisando os controles. Entendi, o senhor Roberto, entendi. Boa explicação da parte do senhor. Essa daí seria uma grande dúvida minha, mas excelente explicação. Sou fã do senhor. Ah, imagina, mas Paulo, não me chama de senhor, me chama de Roberto. Eu sei que eu tenho cara de 18 anos, mas eu já, né? Eu vi o Zico jogar. Prazer imenso participar dessa live. A hora que você quiser, estou à disposição. Pode deixar. Obrigado, hein? Menina, E aí, de novo, pelo amor de Deus, fala, mulher. Nossa Senhora. Aqui de novo, Roberto. Considerando a competitividade de mercado, né? E talvez uma economia na hora de gerar um plano de contingência. Isso poderia resultar em uma recusa de um financiamento por parte dos bancos? Claro! É o que eu mais faço na minha mesa aqui, tá cheio de relatórios de sustentabilidade de várias empresas, tá cheio de matriz de materialidade de várias empresas, tá cheio de inventários de gases de efeito de várias empresas, que foi que o Bradesco, Santander e Itaú me mandaram. E dentro deles eu verifico se o plano de contingência deles é decente. Imagina nós aqui, um plano de emergência agora aqui. Eu leio o plano de emergência da seguinte maneira: o cara quebrou a cabeça, tá lá escrito, vai para o hospital. Eu fico pensando, colega. Ele quebrou a cabeça e vai para o hospital. Então ele pode ir para uma maternidade, não pode? O que é isso, Roberto? Ué, não é um hospital? Então, quebrou a cabeça, vai para um hospital especialista nesse assunto. Queimado, está queimado? Você vai levar para uma UPA? Vai levar para uma maternidade? Não, você vai levar para um hospital de queimados. Aí você vê a maturidade da pessoa, da empresa, quanto à elaboração dos seus planos de contingência. Entendeu? Entendi. Muito bem. Às vezes, questão de economia, tem coisa que o plano de contingência seria muito caro. Talvez inviabilizaria a execução, né? Tipo assim, Aí, dependeria da competição do mercado. Aí você usa o Boltai, que você vai aprender comigo, e vai estar lá como consequência. Crime ambiental, 50 milhões de multa, prisão, e os bens são bloqueados, são inafiançáveis. E um plano de contingência para isso custa 1 milhão. É, Chefe, você escolhe. Ou arriscar ser preso, perder seus bens, ou gastar 1 milhão. O Boltai serve para isso. É espetacular nessa questão. perfeito. Obrigadão, velho. É, a Raíza perguntou aqui, professor, uma empresa ela precisa atingir determinado nível de maturidade para falar que está dentro da agenda ESG? Como definir isso? Quem vai definir isso, tá? É quem está te cobrando, tá ok? Tem bancos que têm 85 critérios de ESG, tem bancos que têm 34 critérios de ESG. Quem é que está certo? Ele é o dono do dinheiro, ele que decide. Por isso que eu digo para você que norma não serve para nada, tá? Então depende de cada cliente. Pode ser seu maior comprador,
pode ser o banco, a seguradora, eles é que vão definir baseado no que é importante para eles. Por isso que tem muita subjetividade. A beleza do ESG é a subjetividade, o contexto que se encontra naquele momento, naquele lugar. Não é receita de bolo. Não é uma norma ISO. Conforme, não conforme, conforme, não conforme. Não é. Visão estratégica. Meu amigo palmeirense, vamos lá, o Palmeirense. Motorola. Fala, Motorola. É porque tá escrito Motorola. É que nem o outro aí tava lá escrito iPhone. Acabei não sabendo o nome do meu colega lá, técnico de segurança. Mas fala aí, Motorola, manda bala. Pessoal, boa noite, Roberto. Obrigado aí. Gostei muito Boa da noite. live. Eu estou pegando essas informações e levando também na área da segurança do trabalho, conforme eu sou técnico de segurança, e o modelo do Boitai que vocês acabaram de expressar para nós, é uma ferramenta interessante até na questão também de fazer o levantamento de risco, né, dentro da empresa, onde a qual eu posso pegar as causas, né, e jogar para a empresa referente aos valores aonde ela está ali sendo inserida se acaso acontecer novamente um acidente. Então eu gostei muito aí dessa ferramenta, espero aí crescer mais aí nas próximas lives aí. Éder, parabéns aí pelo material que foi repassado para nós aí. Obrigado, parceiro. E você vai ver que ela pode ser utilizada também como processo de investigação. Ela, Correto. ela surgiu no mundo com força. Ela foi inventada em 1977, 78 pelos nossos colegas australianos de mineração, junto com professores da universidade. Mas ela tomou fama no maior acidente de plataforma de petróleo do mundo com vidas, que é a Piper Alpha, porque utilizaram como técnica de investigação do acidente. Quem for fazer a aula vai ver lá como é que foi feito isso e tudo mais. Também pode ser utilizado, viu? Você Beleza, obrigado. as barreiras que falharam, tá? Certo. Natasha, com CH. Boa Não, noite, porque pessoal. a maioria das Natashas que eu conheço é com SH, mas tudo bem, vai. Sua mãe que É, você faz diferente, não tem nada a ver com isso. é normal, normal. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Eu estou entrando agora no controle de qualidade de uma indústria de cosméticos aqui é, no interior de Lençóis, no interior de São Paulo, né, em Lençóis Paulista. A indústria, ela se localiza no meio de um bairro, né? Ela não fica num distrito industrial. Tá. E a gente está sentindo alguns impactos mais voltado com o próprio bairro mesmo, as casas que tem em volta, o fluxo de pessoas. E esse é um dos pontos que eu posso também adicionar na análise, né? Deve. E pelo que você está me falando, apesar que tem muita empresa que está em distrito industrial, que o distrito industrial é residencial também, né? Que o pessoal fala que é distrito industrial, nem deixa morar a gente lá, né? Eu agora estou com um caso em Minas que, pô, vazou a amônia do frigorífico, tinha uma creche colada ao muro do frigorífico, 3 crianças morreram. Aí eu fui falar com o colega engenheiro de segurança, escutei essa barbaridade do colega. Eu não sabia que a amônia saía fora dos muros do frigorífico. Eu falei, pô, no seu caso, perigo iminente. Compre Lexotan 6 miligramas e Rivotril, que é o que eu tomaria no seu lugar todos os dias, se você for nessa situação. Porque Não, qualquer espingo vai pegar no muro ao lado e vai sobrar para o responsável. Na hora que bater a Polícia Federal, já sabe quem é o responsável, você fica quieto, porque aí você escapa do flagrante. a gente está sentindo muito isso. E aí, esse foi um dos pontos de eu estar participando, né? Tem que Aqui fazer um do curso. treinamento sobre isso mesmo. Tem que alertar a turma e fazer um comitê de riscos aí, eu que aconselho para você. Eu falei para os frigoríficos que estão dentro da cidade. Eu falo, gente, essa coisa é muito séria. Como tem refinaria dentro de cidade também. Fazer o quê? Né? Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Disposição sempre. Tem uma, O iPhone levantou a mão. Fala, iPhone, meu amigo de Itaboraí. Tá sem microfone, hein? Ou tá falhando? Não tô ouvindo, hein? Tudo bem? Agora sim foi. Manda. Então, meu nome é Pedro Henrique Santos Corrêa, tá bom? Pedro Henrique Santos Corrêa.
Tá certo. Uma pergunta, Roberto, em questão de seu Roberto por respeito, né? Ah, Respeito, somos também colegas, o carinho também, né? E a honra, o somos colegas privilégio de de profissão. poder. Tá muito mais, mas apesar que o senhor tá muito novo, né? Tá um garanhão, né? Tá muito novo, bem cuidado, graças a Deus. Flamenguista também, sou flamenguista também, né? Palmeirense não, pô. Palmeirense não. Então, a minha pergunta, né, relacionado também à matriz Bowtie, né? Não sei se eu estou falando certo, se eu não estiver, me corrija. Não é matriz, é uma É metodologia de análise de risco, tá? Mas tudo bem, continua. isso, exatamente. Nós conseguimos também elaborar, né, essa analogia, né, de matriz de risco em diversos ciclos ou exatamente só perante essa analogia? Porque temos aí, né, como eu falei, o ciclo PDCA, temos também O a matriz. W2S. Então eu queria saber se a gente só consegue elaborar referente ao ESG dentro dessa analogia. Não, não. A origem da metodologia Boltai foi para investigar acidente de trabalho, tá? Ah, entendi. A origem dela. Eu usei, eu já vi gente usar, como eu já usei, para pedir dinheiro para meu CAPEX e OPEX para o meu departamento. Por Entendi. quê? Por que que eu sou fã dessa metodologia? Por causa da visualização. Porque cá entre nós, a minha amiga da cadê a Natasha da qualidade? Ela escreve um procedimento de 30 páginas, 50 subitens. Quem é que vai ler essa porra? Ninguém, pô. O, Dificilmente. o Boltai. Eu fui contratado por uma mineradora para pegar todos os procedimentos de segurança do meio ambiente e no final do procedimento fazer um bow-tie. Que todo mundo faz assim, ah, é isso. Por que que o piloto de avião, piloto de avião usa bow-tie lá na cabine, tá, gente? Ele vê imediatamente, já, faltou, caiu o parafuso. Ele vai ver quais são as barreiras que têm que serem seguidas para não deixar o avião cair. Porque é fácil visualização e reação. Tá? Por isso que eu sou muito fã dessa metodologia, porque, desculpe o termo, mas é um termo em inglês, tá? Ela é a prova de idiota. Qualquer idiota interpreta os quadradinhos, o que tem que fazer seguidamente, e se falhou, por que que falhou e tudo mais. Entendi. Então, ô, seu Roberto, É. para a minha fala, essa metodologia do Bowtie, né, ela é incluída para se antecipar referente aos riscos de acidente e incidente no ambiente de trabalho, né? Ou também podemos Ah, incluir a gestão da qualidade também no ambiente de trabalho, de acordo com a empresa também, para o crescimento também da empresa. pode, com certeza. Para onde você quiser. Se você for fazer o curso comigo, você vai ver que eu vou utilizar em todos, menos acidente de trabalho. Porque não, eu tenho um curso de Multi com Éder só para segurança de trabalho, tá? Que a gente está até aposentando, não sei, nem onde é que está esse curso. O ESG, porque o ESG ele pega vários setores, pega trabalho, ambiental, social, governança, são riscos, tá? Que você consegue colocá-lo ali, visualizar e esclarecer a importância baseado nos piores cenários. Que é isso que os bancos estão pedindo. Pô, se você não sabe qual é o risco material do seu negócio, você quer meu dinheiro? Você tá doido. Qual é o risco material de uma carroça Entendi, quente? Vamos lá. Tema material de carro entendi. cachorro quente. Vamos lá. Carrocinha de cachorro quente. O que que é material para uma carrocinha de cachorro quente? Gás? Água para esquentar salsicha? Pão. Salsicha? Pão? Cara, se você não sabe disso, não vende cachorro quente. Vai vender pastel. Entende, não, não entende, não tem o conhecimento, né? Exatamente. Verdade, é verdade, é verdade. Eu vou me esforçar muito para poder entrar nessa nova leva, né? Deste curso que vai se iniciar, né? Porque para mim agora no momento está difícil, que eu acabei também de concluir um curso também de APH pelo IBRAP, né? Com o Tá. Instituto de APH, para poder ser instrutor, né? De socorrista.
Mas eu vou tentar sim entrar nessa leva, tá? Vou tentar sim. Éder, vê isso aí com carinho para mim, por favor, tá? Ah. Vamos lá. Gente, estamos chegando às 22 horas, chegando ao final da nossa aula 2. Eu só queria pegar a última pergunta aqui, TJ, que é uma pergunta polêmica e interessante. Eu sei que tu Não não, está de não... pé, Éder. Sim, Franciele, é. Opa. Teacher, o teu som está desativado aqui. Sim, Franciele, tá certa você. Árvore de causas e falha e análise de falhas é a mãe e o pai do Boltai. Se você for fazer o curso comigo, você vai ver como é que eu junto as duas. Nossos colegas da Austrália juntaram e saiu o Boltai. Você tá certa, viu? É do Gustavo Costa. Então, pegar a última pergunta do Gustavo Costa. Ele pergunta: qual o motivo do senhor não acreditar no mercado de carbono? Não vale o investimento a longo prazo? Como é que você vai comprar alguma coisa, vender que você não consegue medir, está baseado na opinião de alguém? Como é que você vai? Quem me garante que meu pé de jaca, com a mesma idade, mesma circunferência do tronco, mesmo tamanho da copa do meu jardim, captura 200 toneladas de carbono por ano, e o mesmo pé de jaca no meu vizinho, alguém diz que é 100? Em quem que você acredita? Você vai comprar o quê? Eu não acredito. Um dia vocês Gente, forem no Havaí, um dia que vocês forem no Havaí vendem um saquinho com areia de praia, custa caro pra caramba. Vocês vão comprar um saquinho com areia do Havaí? No Havaí? Se vocês forem esquiar em Vermont ou no Colorado, eles vendem uma lata de ar da montanha. Você abre a lata de ar para sentir o ar da montanha. Custa $30. R$ 180. Vocês vão comprar? Se for comprar, eu vou começar a vender crédito de carbono. Me avisa, pelo amor de Deus, se vocês comprarem areia da praia do Havaí e ar puro da montanha. Que eu vou vender ar puro de Petrópolis, vou vender areia da praia de Copacabana também e crédito de carbono. teacher, tem bastante gente elogiando aqui o conteúdo da aula de hoje. Tem gente ficando triste que já acabou, passou muito rápido. Passa rápido quando a conversa é boa, passa rápido mesmo. Mas a gente ainda tem a nossa última aula na segunda-feira com mais conteúdo prático para vocês que estão nos acompanhando nesse nosso curso gratuito de gestão de riscos SG. Lembrando que a nossa última aula é segunda-feira às 20 horas. Enquanto isso, até segunda-feira, fique de olho no grupo de WhatsApp, porque amanhã a gente vai fazer um post Ah, sim! nas Isso nossas redes sociais do pra concurso, ganhar. né? Isso é concurso. Melhor frase. No Instagram, no LinkedIn, é isso, Éder? Exatamente. A gente vai postar o link lá no grupo de WhatsApp para vocês comentarem e concorrer. A gente vai divulgar o ganhador na segunda-feira, na última aula, e também a gente vai postar na sexta-feira o teste de conhecimento sobre gestão de riscos SG. Então, o que vocês aprenderam até aqui? Vamos ver. Se eu realmente aprendi sobre gestão de riscos, você vai saber fazendo o nosso teste. Quem acertar 70% ou mais vai concorrer ao sorteio ao vivo na segunda-feira da camiseta gestor de QSMS, de um caderno e caneta do gestor de QSMS. Então, segunda-feira vai ter Éder, a gente também não vai sortear uma vaga? vaga no curso. Dessa vez não, teacher. Dessa vez a gente não vai sortear a vaga no curso. A gente vai sortear a camiseta gestor de QSMS e o nosso caderno. Para quem acertar 70% do nosso quiz, nosso teste de conhecimento sobre Éder, gestão de riscos a SG. Valesca levantou a mão aí. Valesca, quer falar? Oi, tudo bom? Tudo. Me chamo Valesca. Só para completar a sua resposta a respeito do crédito de carbono, se permitem, eu sou engenheira florestal, trabalho com essa parte de florestas plantadas Legal. e essa parte de crédito de carbono é uma das maiores manobras para conseguir um reflorestamento. As empresas que atualmente mexem com essa parte de floresta plantadas geralmente fazem plantios de eucalipto. E eucalipto são um dos plantios mais prejudiciais que tem para o local, porque eles sugam muito, né?
Tem país Eles, que é proibido plantar eucalipto por causa disso. exatamente, eles necessitam de muita água. Então, geralmente, uma floresta de eucalipto, quando ela acaba, o local vocês podem prestar atenção que eles têm muita erosão. E qual é a jogada marketing do crédito de carbono? É fazer você plantar nativas do local onde você está exercendo a atividade para poder fazer um reflorestamento secundário do local. E ali você vai mesclar tanto primárias quanto secundárias. Então, realmente essa parte de crédito de carbono é algo bem complexo e as pessoas acabam que, por falta de estudo, caem nesse, não vou dizer um golpe, porque de certa forma traz benefícios para a gente, Sim, claro. mas a qualquer momento eles podem dizer que não vão mais pagar e você vai estar com aquela área replantada e dependendo das leis do local que você faz, você não pode desmatar o local porque já vai ser considerado uma mata de APP. Já está acontecendo isso, Valesca. Em Belém do Pará. Obrigado Eu pela sou contribuição. do Pará, eu sou de Marabá, vim para Minas Gerais há pouco tempo a trabalho. Ah, então tá. Já tem um grande escândalo de gás de carbono que estourou mesmo semana passada lá, por causa da cópia. E outros vão estourar. Eu conheço, já vi isso É, várias vezes. Obrigado, Valesca. Obrigado mesmo. nada. Boa noite, Quem é? pessoal. Ah, não, tem o Gonçalves. Eu não vi o Gonçalves. Não. É Gonçalves? Desculpa, Luiz Gustavo Gonçalves. Gonçalves. Desculpa, eu não achei o ícone para levantar a mão aqui. Eu falei, vou apertar aqui o microfone e atrapalhar vocês. Não, mas Mas eu tô com uma dúvida aqui, que é o seguinte: como que funciona esse beatmaker com os concorrentes que você falou? isso é fundamental. Excelente pergunta, Luiz Gustavo. É, que que eu- como é que eu posso dizer para você? Eu tava brincando com futebol, mas vamos pegar uma fábrica de biscoito, tá? Ela tem 30 fábricas de biscoito que ela vende o mesmo biscoito com ela de chocolate. Umas vendem muito mais e outras vendem muito menos. Você vai olhar para que vende muito mais e vai falar o que que ela está fazendo diferente que você não está fazendo para vender mais. O que ela está fazendo diferente é um risco material para o seu negócio, porque ela pode quebrar você. Então, o benchmark é olhar para a concorrência, o que que ele está fazendo diferente de bom, e você adaptar ou melhorar isso, porque senão ele vai engolir você. Deu Perfeito, para entender legal? perfeito. Então, Muito obrigado. imagina. Éder, finaliza então, Éder. Teacher, finalizar contigo, né, Teacher? As palavras finais para a nossa galera, quem está nos vendo aqui ao vivo com a gente, 10h10 da noite, quem vai ver gravado no YouTube também. Palavras finais dessa nossa segunda aula, professor. Gente, eu sempre agradeço a oportunidade de conhecer vocês. Vocês passam a ser meus amigos, minhas amigas. Podem ter ser independente de fazer o curso ou não. Vou estar sempre à disposição, tá ok? Independente disso, é só gratidão por terem investido no tempo de vocês e me escutar. Muito obrigado. Gente, lembrando, fique de olho no grupo de WhatsApp que tem teste e vai ter concurso para vocês, para a gente finalizar com chave de ouro esse nosso curso gratuito de gestão de riscos ESG na segunda-feira. Fiquem de olho lá para testarem os seus conhecimentos sobre os aprendizados obtidos até agora. Um abraço a todos e a gente se vê na segunda-feira ao vivo para a nossa última aula. Tchau, gente!